Vamos à leitura da palavra. Glória a Deus. Vamos ministrar o que Deus tem para falar conosco, ao nosso coração. A palavra de Deus se renova diariamente. Quando você ouve uma mensagem de um versículo, de um capítulo, ela se renova e outra pessoa vai pregar a mesma coisa, de forma diferente. Porém, o teor, a mensagem, ela é segundo a palavra de Deus. Mateus capítulo 22, aleluia, Mateus capítulo 22. Glória ao nome de Jesus. Aleluia. Bênçãos que não têm fim é o que Deus tem para nós. Mateus capítulo 22, versos 1 ao 14. Glória a Deus. Diz a palavra do Senhor. Então Jesus, tomando a palavra, tornou-lhe a falar em parábolas, dizendo: O reino dos céus é semelhante a um certo rei que celebrou as bodas de seu filho e enviou seus servos a chamar os convidados para as bodas, mas estes não quiseram vir. Depois enviou outros servos, dizendo: Dizei aos convidados: Eis que tenho o meu jantar preparado, os meus bois e cevados já mortos, e tudo já pronto. Vinde às bodas. Eles, porém, não fazendo caso, foram um para o seu campo e outro para o seu comércio. E os outros, apoderando-se dos servos, os ultrajaram e mataram. E o rei, tendo notícia disto, encolerizou-se e, enviando seus exércitos, destruiu aqueles homicidas e incendiou a sua cidade. Então ele diz aos seus servos: As bodas, na verdade, estão preparadas, mas os convidados não eram dignos. E depois a saída dos caminhos, e convidai para as bodas a todos os que encontrardes. E os servos, saindo pelo caminhos, ajuntaram todos quanto encontraram, tanto os maus como bons, e a festa nupcial foi cheia de convidados. E o rei, entrando para ver os convidados, viu ali um homem que não estava trajado com vestes de casamento, com vestes de núpcias, e disse-lhe: Amigo, como entraste aqui, não tendo veste nupcial? E ele emudeceu. Então disse o rei aos servos: Amarrai-o de pés e mãos, levai-o e lançai-o nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dentes, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Glórias ao nome de Jesus. Esta leitura, esta passagem, fala sobre a vida de Israel e a vida de cada um de nós nos dias de hoje. Jesus, ele se reunia com as multidões, ele realizava os milagres, ele fazia anunciar a palavra do Senhor, a qual ele havia trazido dos céus para nós. E entre as pessoas que estavam ali juntamente com ele, havia muitas pessoas carentes, muitas pessoas necessitadas, havia pessoas ali com enfermidades, havia pessoas ali desprezíveis pela sociedade, havia ali pessoas que tinham lepra no seu corpo, que tinham hemorragia no seu corpo, que tinham doenças incuráveis no seu corpo. Alguns eram cegos, outros eram coxos e aleijados,
outros tinham poder e autoridade sobre as pessoas, mas também tinham uma necessidade. Havia pessoas que precisavam de alguma coisa, precisava que Deus, através da sua grandiosidade, do seu poder, fizesse algo para elas. Nós vemos o exemplo da filha de Jairo, quando ela falece, e ele manda os emissários até Jesus, e lá Jesus envia a ordem, e a menina ressuscita, a menina é curada, a menina é salva, a menina é transformada. Havia também o servo do centurião, que à distância, ele disse: não é digno que o Senhor entre em minha casa, porque sou homem falho, porque sou homem pecador, porque sou homem que não merece misericórdia, porque eu faço muita coisa errada. Mas Jesus não olhou para a situação que ele se encontrava, sim olhou para o seu coração, olhou para a sinceridade do seu coração, olhou para a situação que ele se encontrava e enviou a cura, e o servo do centurião foi sarado. Glorificado seja Deus, aleluia. Houve a viúva de Naim, que estava seguindo o enterro do seu filho, seguindo o funeral do seu filho. Uma mãe que já tinha perdido o marido, uma mãe que já tinha perdido a coisa mais importante da sua vida, porque quem sabe ela dependia dele para tudo, para comer, para beber, para vestir, para pagar as despesas do seu dia a dia. Então a Bíblia diz que naquele dia ela perde o seu filho, e passando-se o tempo, se cumpre o prazo de ser levado ao cemitério, de ser enterrado. E Jesus vê aquela multidão, Jesus vê aquele povo acompanhando, e ele diz: pare o enterro, pare o momento que vocês estão, para onde vocês estão indo. E ele vai, sem ninguém pedir, mas era o poder de Deus. Ele toca no caixão, ele toca no esquife, e aquela criança é ressuscitada, aleluia. Imagine a graça que aquela mulher sentiu, imagine o prazer, a alegria, a felicidade que ela sentiu quando o seu filho voltou para os braços dela. A Bíblia não cita quantos anos ele tinha, mas ela depositava sua confiança nele, porque ela, mesmo viúva, perdendo o valor que tinha de ter o seu esposo, não sabemos como ele morreu, se morreu doente, se morreu atropelado, se morreu de ataque cardíaco, não sabemos, mas a Bíblia diz que havia duas perdas na vida dessa mulher. E de repente Jesus vem e opera um milagre, aleluia, bendito seja Deus. Então, de tantas pessoas que acompanhavam a Cristo, muitas delas estavam famintas, muitas delas estavam esperando o governo pagar o salário, para que elas se mantivessem, porque muitas não tinham emprego, muitas não tinham como se manter. E Jesus chegou falando que Ele era a solução, que Ele era a resposta, que era tudo aquilo que eles precisavam, tudo aquilo que eles esperavam, que Ele era o Messias enviado de Deus. Quando Ele chega dizendo isso, a fé das pessoas renovou, o coração delas se alegrou, então elas partiram para acompanhar Jesus por onde Ele fosse. Jesus, Ele dormia muitas das vezes debaixo das árvores. Jesus, muitas das vezes, Ele dormia no chão, com sua cabeça apossada sobre a pedra. Muitas das vezes Jesus não tinha roupas de luxo, não tinha calçados confortáveis, Jesus não tinha muita coisa para mostrar às pessoas de riqueza, mas Ele tinha o poder e a unção do Pai, do Filho e do Espírito Santo, o acompanhava por onde Ele fosse, aleluia. Então as pessoas que precisavam desses milagres, não importava a condição social, não importava a condição de escolaridade, não importava se elas tinham fazendas ou se elas não tinham nada, elas acompanhavam a Cristo, porque viram nele alguém diferente de todos os religiosos daquele tempo, aleluia. Então Jesus, nesse momento, Ele chega e usa a parábola
ele usa uma forma de explicar às pessoas para que elas entendessem. Certamente, naquele tempo, as pessoas usavam alguma coisa como exemplo para mostrar às pessoas, para que elas entendessem mais facilmente. Então ele cita esse casamento, ele cita essa história em que o rei, o homem da casa, o senhor, muito rico, muito cheio de dinheiro, realiza o casamento. A Bíblia não fala se é do filho ou se é da filha. Ele realiza uma festa de núpcias, e certamente o casamento era aguardado, certamente o casamento era esperado. Os noivos se encontraram da forma como eles sempre sonharam, e ali iria se cumprir mais uma união, para que a humanidade continuasse sendo a continuidade de todas as coisas. Seriam filhos, seriam herança, seria trabalho, seria muita coisa que aquele casal faria com o passar do tempo. Mas o exemplo que Jesus quer citar não é falando do noivo, nem falando da noiva, nem falando do pai da noiva. Jesus quer citar a respeito dos convidados. Jesus quer citar a respeito das pessoas que foram chamadas. Quando ele envia o convite, quando ele envia os emissários, quando ele envia as pessoas para chamarem para essa festa, alguns deles ignoram, alguns deles dizem: não, eu não quero, eu não estou preparado, eu não tenho roupa, eu não tenho calçado, eu não tenho presente para levar, então eu não vou. Não, eu tenho muito a fazer, eu tenho que cuidar do gado, eu tenho que cuidar da roça, eu tenho que cuidar disso, tenho que cuidar daquilo, e eu não vou poder ir nessa festa. Ah, Deus querido, se eles entendessem, se eles ao menos imaginassem o que Deus estava querendo dizer para eles, e está dizendo para nós hoje como a parábola, como exemplo, nós não duvidaríamos, nós não recusaríamos, nós não deixaríamos de lado, nós não arrumaríamos outro compromisso a não ser estar na presença dele, a não ser estar na casa dele, a não ser estar